tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Amém. Como da irmã Elisete, está orando?
Amém. Podemos assentar, irmãos. Amém, irmãos. Que bênção estarmos aqui, mais uma reunião de oração. Amém? Os irmãos estão felizes por estarem aqui? Amém. Eu quero estar convidando os irmãos a estarem abrindo no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. E hoje nós iremos falar sobre a coragem para ser diferente. Ser diferente não importando os tempos onde nós estamos vivendo. Ser diferente não importando a situação. Daniel, capítulo 1, versículo 1, versículo 10. Deixa aí aberta a sua Bíblia. Essa palavra, irmãos, ela se aplica em nós porque nós vivemos em um tempo onde uma grande parte da igreja do Senhor ela tem se deixado ser corrompida por este mundo. Infelizmente nós estamos vivendo tempo onde os cristãos eles não compreenderam as palavras quando a palavra de Deus nos diz: não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Mas eu percebo que muitos cristãos têm esquecido o seu papel diante da sociedade, o seu papel diante do mundo, e em vez de assumir a sua responsabilidade de transformar o mundo, infelizmente muitos têm se deixado ser transformado pelo mundo. Então essa palavra ela é de encorajamento. Apesar de nós vivemos em um tempo de um declínio na vida do homem, onde ele mais tem se distanciado do Senhor, eu creio que Deus ele tem nos chamado neste tempo, aonde nós estamos vivendo, para sermos diferentes. Amém, irmãos? Então vamos aprender na vida de Daniel. Acompanhe comigo no capítulo 1, a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para um templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a leitura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Misaque, e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que um homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei,
o meu Senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Continuando, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e para beber. Amém, irmãos? Convido a irmã Vânia para estar orando. Amém. Creio que agora vai parar um pouco com a chiadeira. Irmãos, algumas coisas nós precisamos entender sobre a vida de Daniel. E ele claramente foi alguém que despertou no meio de uma geração ímpia para ser diferente. Porém, Daniel, ele ainda era jovem. Daniel ainda era muito jovem. E as condições a qual ele se desperta eram condições totalmente desfavoráveis para um crescimento espiritual. Observa que uma nação inteira estava vivendo em desobediência a Deus. E a causa dessa desobediência, a causa dessa rebeldia, os israelitas, eles foram levados cativos pelos babilônicos, e eles não tiveram a sua cidade destruída ainda, mas ela foi saqueada. Jerusalém havia sido saqueada pelos babilônicos. E alguns desses jovens que foram levados, a palavra nos diz aqui, jovens saudáveis, jovens cultos, inteligentes, de boa aparência. E um desses jovens estava Sadraque, Mesaque e Abidnego, e entre eles estava também Daniel. E eles foram levados, irmãos, cativeiro para um dos maiores impérios naquele tempo. Um dos maiores impérios do mundo era o Império Babilônico. Então entenda que até aqui o contexto, a condição a qual Daniel havia crescido, era um contexto de apostasia, era um contexto de mundanismo, de infidelidade a Deus, de desobediência, de guerra, de exílio e de cativeiro. E observe que neste tempo, nessas condições, que Daniel, ele vivia a sua juventude. Neste tempo que ele vivia a sua juventude. Mas será que Daniel, ele seria apenas mais algum que seria levado pela condição da sociedade? Ou será que Daniel, ele realmente seria alguém que não se deixaria influenciar por aquele tempo? Nós iremos entender aqui, irmãos, 3 tempos na vida de Daniel: o tempo no passado, o tempo no presente e no tempo do futuro. Iremos ver que alguém verdadeiramente cresceu no Senhor. Porque nós vivemos em um tempo, irmãos, nós vivemos em uma geração onde as pessoas, elas têm esperado as circunstâncias serem boas, a condição ser boa, as coisas irem tudo bem, a sociedade está tudo bem, para assim elas crescerem espiritualmente.
Em uma das nossas mensagens na série de Retorno à Santidade, nós iremos falar justamente sobre isso, sobre o despertamento espiritual. Mas às vezes, irmãos, muitas das vezes nós, me incluindo nisso, nós esperamos que as condições elas sejam boas, nós esperamos que tudo esteja bem, que a nossa casa esteja em perfeita ordem, que a nossa vida, as coisas estejam organizadas, para assim nos despertarmos ao Senhor. Mas observe que os contextos na juventude de Daniel eram totalmente desfavoráveis, e foi neste contexto que ele cresceu. Amém, irmãos? Então vamos lá. Primeiro, Daniel, ele foi fiel a Deus, apesar do seu passado. Daniel, ele foi fiel a Deus, apesar do seu passado. Novamente, irmãos, Daniel, ele estava diante de uma geração corrompida, uma geração desobediente. Ele foi levado para um contexto de uma geração que mal conhecia sobre o Senhor. Mas Daniel, ele tinha valores. Daniel, ele tinha uma fé. Daniel, ele tinha um Deus. Mesmo ele sendo jovem, ele sabia o que era certo e o que era errado. E apesar dele estar no início ainda da sua vida, no início ainda da sua caminhada, ele não se deixou misturar por aqueles que viviam deliberadamente no pecado. Ele não deixou se misturar pelo mundo. Ele não abandonou os seus valores. Na verdade, aquela geração do povo de Israel, eles estavam colhendo aquilo que os seus pais haviam plantado. Toda aquela rebeldia, toda aquela desobediência. Jerusalém, novamente, Jerusalém não havia sido destruída ainda. Mas eles saquearam o templo de Jerusalém. Aquela cidade foi saqueada pelos babilônicos. E nós podemos entender, irmãos, que até isso não foi em vão. Até os babilônios, como que Deus, ele se mantém soberano sobre todas as coisas, até ele permitir que os babilônicos saqueassem o templo de Jerusalém, não foi em vão. Porque muitos judeus acreditavam que a salvação deles estava no templo. Muitos judeus confiavam no templo apenas. Confiavam a sua salvação no templo. E no meio deste contexto de tragédia, no meio desse contexto de cativeiro, Daniel, ele não permitiu que seu coração se rebelasse contra o Senhor. Alexandre, você pega um copo d'água, por favor? A boca já secou. Irmãos, por mais que as pessoas, eu estava conversando isso com meu pai hoje à tarde. É tão impressionante o livro de Daniel. E o que eu refleti é, por mais que as pessoas elas se auto-justifiquem, nós iremos ver que não há justificativa para sair da presença do Senhor. Nós iremos ver que não há justificativa para se entregar para o pecado. Não há, irmãos. Não há. Por mais que o homem ele tenta se auto-justificar, não há justificativa. Muitas pessoas falam: mas Gabriel, eu estou sofrendo. Gabriel, eu perdi algo importante na minha vida. Gabriel, muitas pessoas, irmãos, às vezes saem. Muito obrigado, Alexandre. Muitas pessoas, às vezes, saem da igreja por chateação. Às vezes o irmão falou algo que não gostou. Às vezes até a própria liderança fez algo e a pessoa não se agradou, e ela sai da igreja, sai da presença do Senhor. Não há justificativa. Muitos se afastam de Deus por terem perdido algo em sua vida, seja um parente, seja algo
infelizmente até material. Mas por mais que seja difícil ouvir essas palavras, irmãos, não há justificativa. Não há justificativa. Olhe na vida de Daniel. Primeira coisa que Daniel perdeu foi a sua nacionalidade. Ele foi arrancado da sua terra. Ele foi retirado. Não foi um convite para ele fazer um estágio em outro lugar, para ele estudar em outro lugar. A condição, ele foi tirado da sua terra e foi levado como escravo. Além de Daniel perder a sua nacionalidade, Daniel ele perde a sua família, seus amigos, seus familiares, as pessoas que ele tinha convivência naquela cidade. Terceiro, que Daniel ele perdeu a sua liberdade, que novamente ele não foi para estudar nem para trabalhar. Daniel ele foi levado como escravo, como um prisioneiro da Babilônia. E Daniel ele perdeu a sua religião, porque ele foi tirado da sua cidade, ele foi tirado do seu lar, foi tirado do templo, ele perdeu o acesso ao templo, aos sacerdotes, aos cultos. Ele agora estava longe de casa, sem a palavra de Deus em suas mãos, sem os sacerdotes, sem os cultos, sem o culto. Agora observe que Daniel, apesar de não são apenas essas as aflições, citando apenas algumas, observe que Daniel, apesar de suas aflições, ele não foi influenciado. Daniel ele não deixou ser influenciado. Ele não ficou azedo por causa das circunstâncias, mas Daniel ele influenciou a Babilônia. Ele influenciou os babilônicos. Ele não se auto-justificou, irmãos, para viver uma vida de pecado, para abandonar a presença do Senhor. Mas Daniel ele escolheu ser luz, ser um testemunho, ser fiel ao Senhor, mesmo em uma terra onde há infidelidade, ele se manteve fiel ao Senhor. Eu tomo uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele falou algo impressionante sobre esse livro. Ele fala aqui que não é o que as pessoas fazem com você que importa, mas é como você vai reagir a eles. Então não importa o que você vai passar nesse mundo, mas o que importa é como você vai reagir a isso. Irmãos, entendo que Daniel, às vezes quando a gente fala sobre Jesus, a pessoa fala, mas ele é filho de Deus, ele nem se compara a mim. Mas Daniel não. Daniel ele tinha carne, tinha sangue igual nós, e principalmente ele era pecador igual nós, criatura igual nós. E Daniel ele foi levado para uma terra de idolatria. Então assim como Daniel ele é um homem pecador e ele não se deixou se corromper, nós também podemos diante dessa geração. E nós também fomos chamados. Daniel diante de uma cultura sem Deus. Às vezes as pessoas justificam, Gabriel, mas a geração está tão ruim, o mundo está tão difícil, os políticos estão roubando tanto, como é que a gente vai ser cristão? Daniel, ele enfrentou esse tempo pelos babilônicos. Ele foi levado para uma terra onde não havia o conhecimento de Deus, uma terra onde havia vários deuses da cultura pagã. Porém, mesmo diante de uma cidade, irmãos, de liberalidade, de pecado, que atrai o coração impuro do homem, Daniel, ele se mantém íntegro e fiel ao Senhor. Amém? Mesmo diante do seu passado de dor, Daniel, ele se mantém fiel ao Senhor. Agora observe que Daniel, ele se mantém fiel ao Senhor também diante das oportunidades do presente.
Daniel, ele foi chamado, os irmãos observaram aqui na leitura, ele foi chamado pelo rei Nabucodonosor. Ele foi chamado para, se os irmãos acompanharem na leitura, ele vai ser chamado para estudar. Ele recebeu promessas de emprego, de sucesso de vida, o emprego garantido. Irmãos, aquilo naquela época era uma chance de ouro. Naquela época era uma chance de ouro. Era todo o sonho de um pai, de uma mãe para o seu filho. Era uma única oportunidade da vida. Era aquela. Às vezes, irmãos, o mundo, ele nos oferece isso. Às vezes o mundo, o nosso presente, ele vai oferecer oportunidades para a nossa vida, que às vezes a gente para pensar, falei, isso deve ser melhor para mim. Grandes oportunidades, chances de ouro, mas cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos diz do que vale ganhar o mundo inteiro e o quê? Novamente, irmãos, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma diante do Senhor? Não vale nada. Do que vale ganhar sucesso, mas abandonar a fé? Do que adianta ser alguém famoso, mas não ter a sua vida limpa diante do Senhor? Irmãos, Daniel, ele tinha tudo. Daniel, ele tinha todas as condições, todas as características para se tornar um grande amigo da Babilônia, para se tornar um grande amigo da Babilônia, uma pessoa super importante, de um grande sucesso, de uma grande carreira profissional. Mas Daniel, ele entendia algo que seria escrito muito mais à frente: do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. E ele entendia que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Daniel, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Então cuidado, irmãos, cuidado com os prazeres mundanos, cuidado com as mudanças de valores a qual nós estamos vivendo, e principalmente cuidado com as ofertas vantajosas deste mundo. Cuidado com o que há atrás das ofertas vantajosas deste mundo. Porque às vezes a gente está pensando que aparece uma oferta, a gente pensa é Deus, mas cuidado que às vezes não é, muitas das vezes não é. Daniel, ele teve determinação para não se contaminar, mesmo diante das vozes daquela Babilônia. Ele decidiu ouvir a voz do Senhor. Amém, irmãos? E o último, que Daniel, ele foi fiel a Deus, mesmo diante de um futuro glorioso. Daniel, ele se manteve fiel, mesmo diante do passado, mesmo diante do presente, mesmo diante de um futuro glorioso. Porque diante da sua fidelidade ao Senhor, a palavra de Deus é tão impressionante que mostra que Daniel, ele foi exaltado. Daniel, ele foi exaltado, ele ganhou confiança dos chefes, ele foi chamado para trabalhar e para servir diante do rei. Ele foi honrado por Deus, e ele se tornou um homem de grande projeção. Às vezes, irmãos, muitos cristãos, eles desejam alto sucesso, desejam altas posições, mas eles negociam sua fé, abrem mão dos seus valores, vendem a sua consciência e principalmente envergonham o Evangelho de Cristo. Irmãos, se nós não vivermos honrando o Senhor no pouco, será que no muito nós iremos honrá-lo?
Será que o cristão ele não consegue honrar o Senhor no pouco que ele tem? Será que se ele foi exaltado, ele tiver muito na vida dele, ele vai continuar honrando? Concluindo essa mensagem, irmãos, o que eu aprendo na vida de Daniel é que ele se manteve incontaminado, ele se manteve fiel, ele se manteve justo. Reis passaram, tempos se passaram, e Daniel, ele se manteve íntegro ao Senhor. E a pergunta, irmãos, é se você tem se mantido incontaminado por este mundo. A reflexão de hoje é se você tem se mantido incontaminado hoje. Às vezes parece uma palavra para jovem, Daniel era jovem, não, mas essa palavra é para cada um de nós, sendo jovem, sendo adulto, sendo adolescente, sendo pessoa já idosa. Você tem influenciado as pessoas ao seu redor? Você tem influenciado as pessoas do seu trabalho? Ou o trabalho, ele tem te influenciado? Você faz a diferença aonde você vive? As pessoas reconhecem Jesus em sua vida? Nós possamos orar, irmãos, e pedir a Deus, e clamar a Deus por isso. Amém? Amém, irmãos?